Eu quero mais uma vez fazer o agradecimento a todas as instituições que apoiaram este evento mais diretamente, como o GAP da Unisul, a Alcoa, a Tractebioenergia, o CREA, através do Programa de Educação Continuada, a Unicalivre, a Fundação de Meio Ambiente da Prefeitura de Tubarão, a FUNAT, e agradecer principalmente a vocês que estão aqui participando, né? E certamente todos aqui envolvidos na causa ambiental por uma disciplina, área, o tema ou outro, né? Agradecer ao Geraldo Cardoso também aqui presente, engenheiro químico, consultor da Alcoa, né, Geraldo? Aqui presente também o engenheiro eletricista Thomas Londeiro Bugio, né, presidente da Associação Regional de Engenharia de Tubarão. E quero, nesse momento, passar a palavra para a nossa palestra final com o Dr. Sandro de Araújo. O Dr. Sandro de Araújo é formado em Direito pela UFSC em 1994. Atua como promotor de justiça desde 1997, atuando em Tubarão desde 2001, na Promotoria de Justiça com atribuição na defesa do meio ambiente desde 2009. Atualmente atua na Promotoria de Justiça Regional do Meio Ambiente com atribuição nos municípios abrangidos pela região hidrográfica 9, ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. Temos um mapa da bacia aqui na lateral, na frente, coloquei, né, que é o objeto de atuação do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar. Nós estamos aí, né, que também é um dos apoiadores e organizadores do evento. Bem, eu vou então passar a palavra para o Dr. Sandro, né, para fazer a palestra da Promotoria Pública e a Defesa Pública. Obrigado. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor, que uma das conversas ou participação do comitê a respeito do problema ali no Rio da Madre, ele estava presente e acabou me convidando para conversar um pouco com vocês nessa Semana do Meio Ambiente. A culpa de um currículo tão curto não é dele, é mais minha do que dele, mesmo porque meu currículo não é tão grande assim, mas foi até engraçado que ele me mandou um e-mail, ficamos conversando por e-mail, ao invés de pegar um telefone e resolver, né, professor? Que ele queria que eu desse um currículo longo para ele. Disse, não, eu não quero ser um 71 estelionatário e fazer propaganda maior do que eu posso oferecer. Mas, em síntese, foi isso que ele apresentou. Então, obrigado, professor. Eu também, considerando a diversidade de formação técnica da plateia, eu vou pedir desculpa para aqueles que têm um pouco mais de intimidade com o direito e eu vou tentar ser não tão técnico quanto o palestrante anterior, mas até para tentar passar um pouco de algumas noções sobre o Ministério Público, que foi o pedido do professor, e tratar um pouco da problemática lá do Rio da Mata. Também já vou pedir desculpas, e se eu estou vendo aqui o Ismael na plateia, estou vendo o pessoal do município, o Guilherme, se eu der alguma pichotada no município, Guilherme, Ismael, por favor, se for alguma crítica, vai ser com certeza construtiva, até porque eu tenho amanhã uma reunião com o prefeito e eu não quero que vocês cheguem amanhã falando mal dele para mim, que senão eu não consigo convencer o homem do que eu quero que ele faça. Então, eu vou tentar dividir a minha fala em 3 blocos. O primeiro deles dá uma noção do que é Ministério Público, do que é a instituição, muito rapidamente. O segundo é tratar de como o Ministério Público atua, tanto na defesa do meio ambiente, no caso,
forma extrajudicial e judicial. E no bloco final vou falar um pouquinho do inquérito civil que tramita na promotoria que trata do Rio da Mata, tá certo? Então, quando eu falo um pouco sobre qualquer assunto relacionado ao direito, eu tento sempre dar uma noção do que é Ministério Público. A gente que está na área já vê isso vem das universidades, isso é cultural, e há uma confusão muito grande a respeito da instituição do Ministério Público. Não é que eu fique chateado, mas já ouvi várias vezes que me perguntarem: quando é que tu vais ser promovido a juiz? Mas acontece. Por que disso? Não é nenhuma dor de cotovelo, não é nada. A minha chateação não parte tanto pelo fato de eu receber esse tipo de pergunta, e às vezes eu recebo, a gente vê isso inclusive de alunos de direito, e a confusão entre o Ministério Público e o Poder Judiciário é muito grande, porque historicamente a gente vê o Ministério Público atuando, principalmente do Estado, com a sua sede, com a sua casa dentro de um fórum. E sempre se faz, e sempre se fez essa confusão. Para muitas coisas, a Constituição de 88 foi um marco, e apesar do Ministério Público ele já existir desde a época do Império, por isso que até hoje persiste o nome de Procurador da República para quem é integrante do Ministério Público Federal, porque desde aquela época o Ministério Público já servia em defesa do Estado, e no caso em defesa, na época do Império, e depois, com a proclamação da República, adotou esse nome e ficou persistindo, no caso deles, até hoje. No caso do Ministério Público do Estado, até 83, 84, inclusive o Ministério Público fazia a defesa do próprio Estado. Servia, entre aspas, o aspas aqui não é demérito, mas como advogado do Estado, por conta de não existir advogados que defendessem o Estado, e hoje existe, que é o Procurador do Estado. Então essa confusão ela é recorrente, e por isso que eu gosto de explicar. Nós temos hoje instituições no Brasil que elas escapam daquele conceito tradicional do Montesquieu. Quem estudou direito deve ter lido o Espírito das Leis, que ele divide o Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E o Ministério Público está nessa vertente de instituições que quebra um pouco essa lógica do Montesquieu, do Estado tradicional composto por 3 poderes. E não é só o Ministério Público, a gente tem o Tribunal de Contas, que é uma outra instituição que pelas características, ela também dá uma quebrada nessa tripartição. E por que não também o Banco Central poderia ser um exemplo, em razão da independência administrativa e de atuação que ele tem na economia do Brasil. E o Ministério Público, por conta da característica que foi dada com a Constituição de 88, ele acabou, para alguns, sendo chamado de quarto poder, quinto poder ou um outro poder, em razão de ter, por conta da Constituição, autonomia financeira. Então tem orçamento próprio vindo do Estado, o dinheiro vai para o caixa do Ministério Público, e esse dinheiro que banca o consumo de material e de pessoal. Então o Ministério Público ele não precisa de uma ordem do governador do Estado ou de qualquer outro chefe de poder para gastar o dinheiro da forma que tem que gastar, a não ser respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Autonomia administrativa, financeira, e então isso dá a característica de um órgão independente, que puxa uma parte da arrecadação do Estado para si, em razão da lei orçamentária, e gera a sua vida independentemente. E além disso, além dessa característica básica, quem é promotor de justiça, quando passa no concurso, e o concurso ele está aí para quem é formado em direito. Então, se um juiz quiser ser promotor, ele vai ter que se exonerar e fazer concurso. Se um promotor quiser ser juiz, ele vai ter que se exonerar e fazer concurso. As carreiras, elas são
absolutamente independentes, separadas, um não deve favor ao outro, e nem subordinação. Então, quem ingressa na carreira atualmente precisa ter 3 anos de formado. Quando eu passei, não precisava. Então, eu saí da faculdade e fiz o concurso. A gente adquire traz com o cargo algumas características que são boas na hora de atuar e fazem com que a gente tenha um pouco mais de liberdade com relação àquilo que se faz na prática, que é a questão da inamovibilidade. Quer dizer que não adianta alguém dizer que vai conseguir que o promotor saia da cidade. Não tem isso, não existe, salvo por condenação de um procedimento administrativo contra o promotor. Irredutibilidade de dinheiro: eu vou cortar o teu salário se tu mexer com o prefeito, ou com o deputado, ou com uma determinada empresa. E uma das outras coisas seria também a questão da aposentadoria. Mas as 2 características principais seriam a mobilidade, a irredutibilidade de vencimentos, que faz com que a gente tenha mais liberdade na hora de agir, obviamente respeitando a lei. Claro que não tem a possibilidade de a gente fugir do que trata a lei na hora de atuar. Mas não vai ser uma ameaça, Até esses tempos, só fazendo um parênteses, aconteceu aqui em Tubarão comigo, que uma pessoa disse que ia me tirar, e eu disse: eu mando abaixo assinado, porque se for uma cidade boa eu assino junto e tu vai me ter como teu cabo eleitoral para me tirares da cidade. E não adianta isso, porque salvo se o promotor fizer algo absolutamente irresponsável, ilegal, é que ele pode ser punido. E hoje tem a Corregedoria, tem o Conselho Nacional do Ministério Público que está aí para fiscalizar a atuação dos promotores. Então, pela Constituição de 88, que se deu uma característica mais especial, ou se atribuiu características mais especiais ao Ministério Público em termos de Constituição, e que antes estavam em leis espalhadas, estaduais e federais, e que, obviamente, com a força da Constituição, se deu um pouco mais de poder de atuação, de atribuições e de credibilidade da instituição para poder trabalhar. Pela Constituição, nós estamos nos 127 seguintes para frente. Eu não vou me deter a ler, porque acredito que não tem necessidade, mas basta saber que o corpo, a estrutura, a espinha dorsal do que é o Ministério Público, está na Constituição, artigo 127 seguintes. Ali nós temos as atribuições básicas, como é que funciona a carreira, como é que se entra, a situação de salário, de promoção, de remoção, como as atribuições principais com relação a ingressar com ações, poder de requisição, tudo do 127 para frente. Nosso Ministério Público, ele tem uma característica bem peculiar, até por conta dessa separação com o Poder Judiciário, que alguns outros Ministérios Públicos não possuem, e que, inclusive, faz com que pessoas de fora venham conhecer, ao menos, a legislação, e conhecer, obviamente, as instituições do Ministério Público Estadual e Federal. Se vocês se recordarem, teve a Operação Mãos Limpas na Itália, né? Que atacou a máfia e tal, o juiz tal investigou tal situação que gerou a condenação dos mafiosos e tal. É que na Itália, lá tem a magistratura de pé e a magistratura sentada. A magistratura de pé é o promotor de justiça, que tem poder de investigação e pode investigar. Lá eles não separam. O juiz que investiga não é o juiz que julga, pelo menos tem essa vantagem, melhor que, obviamente, que separe, mas lá os nomes são os mesmos. Magistratura de pé e magistratura sentada. A de sentada julga, a de em pé corre atrás, tem poder ativo. Isso também acontece na França. Então, eu até
tive umas aulas na pós-graduação e achei bem interessante que a gente tem aquela mania de submundo, subdesenvolvido e mania de que aqui a gente não faz nada de bom. E a gente teve uma aula com uma professora de uma universidade americana, que ela estava estudando justamente a tutela dos direitos difusos e coletivos nos Estados Unidos, que é o que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês. E ela descobriu que no Brasil existia uma instituição, dentre outras, eu vou dizer quais são também, que se faz essa tutela tanto judicial quanto extrajudicial dos direitos difusos e coletivos, que é aqueles que a gente, numa maneira geral de falar, direito difuso e coletivo é algo que a gente não consegue tocar. O meio ambiente é um direito difuso e coletivo, o meio ambiente equilibrado é um direito difuso e coletivo. A nossa necessidade de respirar um ar bom não pode ser dividida entre o José, o Pedro e o João. É diferente de um direito individual. Quando eu brigo com o Marcelo, é diferente. O direito difuso e coletivo a gente trata como algo que não consegue dividir, algo que não consegue mensurar, a ponto de que nas ações, quando elas são propostas, a gente não consegue dar um valor no final para aquele bem que a gente está defendendo. Tem alguns promotores, algumas pessoas que colocam de valor inestimável, porque é algo imensurável. E nos Estados Unidos, o Ministério Público lá, ele não faz esse tipo de atuação. E ela queria conhecer aqui como é que o Estado poderia defender um direito que é coletivo e que lá eles ganham dinheiro em cima disso. Quem viu aquele filme com a Julia Roberts, da Erin Brockovich, um filme aí de uns 6, 7 anos atrás, que ela se associou, quebrada da vida, se associou ao escritório de advocacia, amealhou como clientes uma população de uma cidade pequena para lutar contra uma empresa que poluía o ar, o solo e a água e estava matando as pessoas de câncer. Eles ganharam dinheiro com aquele processo, para fazer a defesa de um direito difuso e coletivo, a um ar bom, uma água boa e não ter uma terra contaminada. Se não tivesse o escritório dela querendo ganhar dinheiro, na história, aquela população ela ia ficar sem atendimento na defesa desse tipo de direito. Então, essa pessoa veio aqui no Brasil fazer uma parte do estudo dela justamente em cima do Ministério Público por conta desse tipo de atuação que nós temos aqui, e que aqui é dividido pela Lei da Ação Civil Pública com outros legitimados a fazer esse tipo de defesa. OAB, partidos políticos, Defensoria Pública, organizações não governamentais, que têm lá a possibilidade de ingressar com ações civis públicas em defesa do direito difuso coletivo, moralidade administrativa, meio ambiente, consumidor, direito dos idosos, das crianças e por aí vai. Qualquer direito tratado como cidadania plena pode ser tratado nessa defesa desse interesse difuso coletivo. Então, quando o Ministério Público atua nessas esferas, a gente pode fazer de forma judicial, ingressando com um processo no fórum, para um juiz julgar, ou extrajudicial. Pelo meu tipo de atuação, eu prefiro o extrajudicial. Eu posso demorar um pouco mais para resolver, mas eu consigo ser um pouco mais efetivo na solução que eu busco. Porque uma solução consensual, que é o que a defesa extrajudicial busca, e que eu vou explicar lá na frente como é que acontece, eu consigo conversar frente a frente com aquele poluidor, com aquele causador do dano, e dizer para ele: amigo, você está fazendo algo que não pode. Ao invés de tu perder tempo te defendendo no processo judicial, vamos conversar, estipular critérios e resolver esse problema de uma forma melhor. Isso se faz no extrajudicial. O extrajudicial envolve uma boa dose de habilidade, do que aquele livro que é famoso aí, está nas bancas, pede, que é como conseguir o sim, né? Como alcançar o sim. E é por aí mesmo. É a tentativa de não ser belicoso. Nós hoje vivemos, vou fazer aqui um parágrafo,
uma espécie de cidadania meia boca, meio sola de sapato. Eu vou explicar o porquê. O camarada só passa a ser cidadão pleno e se preocupar. Não estou dizendo regra geral. Existem muitas exceções e boas exceções. Quando alguém aponta que ele está fazendo algo de errado. Seu Afonso, o senhor poluiu a água. Mas eu fiz, mas o Marcelo faz também. Daí ele virou cidadão. E daí ele já começa a olhar para o redor dele e começa a ver que os outros também fizeram coisas de errado. E é aquela coisa, ele querer justificar o erro dele pelo erro dos outros. E isso eu vejo muito lá no meu dia a dia, porque o cara lembra que ele tem vários direitos, praticamente zero de deveres. E quando a gente lida, no meu caso, com o meio ambiente, que é um direito constitucional, está lá no artigo 225, diz que o meio ambiente é um direito de todos, como garantia fundamental da Constituição. Eu não preciso e não devo só me preocupar com o portão da minha casa para dentro, porque eu vivo numa cidade, eu vivo num meio ambiente, no caso artificial da cidade, que também tem que ser cuidado, porque ele vai me trazer problemas se eu não ajudar a cuidar. Então, as pessoas vivem muito nesse clima de cidadania pela metade, do meu ponto de vista. Certo? Ramos do Ministério Público. O ramo do Ministério Público aqui, eu resolvi colocar porque é uma profusão de nomes e endereços que muitas vezes as pessoas nem sabem onde ficam. Então, no Ministério Público dos Estados, cada Estado tem, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e do Trabalho. Militar do Trabalho, eles funcionam em razão dessas justiças especializadas, né? Da Justiça Militar e Justiça do Trabalho. E o Federal e o Estadual dividem aí as atribuições em razão da natureza do tipo de processo que vai tramitar. Se tem interesse da União, Justiça Federal. Se não tem interesse da União, Justiça do Estado. Então, o Ministério Público do Estado atua quando ele vê um problema que precisa de uma solução, que se lá na frente essa solução for via judicial, ela tem que ser via judicial estadual, o Ministério Público do Estado atuar, se não é caso do Ministério Público Federal atuar. Para quem não sabe, o endereço do Ministério Público do Estado fica lá no prédio do Fórum. Estamos brigando para que isso deixe de acontecer, até porque o Fórum, para informação de alguns, ele foi construído com dinheiro das duas instituições. Ninguém está de favor lá dentro. Mas será muito bom para o Ministério Público e para o Judiciário também, que já que somos instituições diferentes e distintas, com atribuições distintas, como que estão ali junto com a OAB, com os advogados, para fazer justiça, que a gente tem a nossa casa. Isso é uma luta aí dos promotores, que também é uma coisa cultural, e isso está começando a acontecer no estado inteiro, cada macaco no seu galho, cada instituição na sua casa. Separar bem, quando faz alguma coisa de errado, saber em qual porta bater, porque se vai bater na porta do fórum, não sabe se foi o juiz ou o promotor que fez o negócio de errado. Então, pelo menos vai saber onde bater, onde procurar e onde reclamar. Por enquanto, estamos lá no prédio do fórum, na Venceslau Braz. Essa informação para alguns pode ser, por que ele está dizendo isso? Mas eu digo é porque exatamente isso acontece, as pessoas não sabem onde fica o Ministério Público, não sabem muitas vezes onde fica o Judiciário. Então é bom que se diga, fica lá no fórum da Venceslau Braz, na Vila Moema, certo? Ministério Público em Tubarão, tentar abrir aqui, ele se abre. Nós somos 9 promotores, certo? Vê se vai abrir. E cada promotor com uma atribuição separada. Se entrar na página do Ministério Público, vai ter lá os endereços, eu acho que está pequeno, não sei se dá para ler. Temos 4 promotorias que atuam na área criminal, uma que atua na área da família, uma que atua no consumidor e naqueles processos que envolvem Estado e município,
uma que atua na defesa da moralidade. Aqui eu estou lotado a essa, a 6ª Promotoria, que atua nos registros públicos de parcelamento do solo, meio ambiente em Tubarão e na 9ª Região Hidrográfica. A 7ª Promotoria, que atua na moralidade, e uma que atua na execução penal. Tá? Então, nós somos em 9. A estrutura hoje do Ministério Público é composta em Tubarão por 9 promotores. Atrapalhando um pouquinho. Com relação à Promotoria de Justiça Regional do Meio Ambiente, isso foi algo que os promotores que atuam no meio ambiente no Estado reclamavam bastante e que em alguns outros estados já está bem adiantado, com características diferentes, é bem verdade, mas a lógica é a mesma. Eu não tenho como fazer a defesa do meio ambiente fracionada. O ar que é poluído em Tubarão não para na divisa de Capivari, que é outra comarca. A água do rio Tubarão, que chega aqui em Tubarão poluída, ela não é poluída da divisa de Pedras Grandes e para de ser poluída na divisa com Capivari. Então, para determinadas situações, tinha muito essa reclamação. E principalmente a reclamação por parte de quem se sentia lesado, que como é que o promotor de Capivari faz e o Tubarão não faz? Como é que o promotor de Tubarão aqui defende que a água do rio tem que ser boa e o lá de Orleans não faz? Então, para determinadas situações, se entendeu por bem criar promotorias de justiça regional. Nós temos regionais de sonegação fiscal e regionais do meio ambiente. No caso do meio ambiente, resolveu-se adotar um critério de bacias hidrográficas. Então, se pegou as bacias hidrográficas, pela lei estadual de 2010, se não estou enganado, e se jogou para essas promotorias a atribuição de trabalhar em situações que elas extrapolam o local, então de maior complexidade, que dependa de um pouco mais de articulação regionalizada, e se estipulou que deveria ser com relação às bacias hidrográficas. E por que as bacias hidrográficas? Porque uma das prioridades institucionais do Ministério Público no planejamento estratégico para 2013 é saneamento básico, e para 10 anos é a manutenção da qualidade da água. Então, para 2013, as promotorias de justiça com atribuição ambiental estão batendo em cima do saneamento básico, como já se bateu do resíduo sólido, e agora vamos atuar mais firmemente em cima do saneamento básico. E, num longo prazo, a água. Então, não tem como se fazer, adotar qualquer medida judicial ou extrajudicial em defesa da água se eu fracionar o rio Tubarão, que isso não vai me surtir efeito. Então, alguém chamou? Não. Então, aqui, não sei se a luz permite, o Estado, eu consegui um mapa do Estado dividido pelas regiões hidrográficas, começando lá de São Miguel do Oeste, que é do rio Peperiguaçu, que faz a divisa com a Argentina, até o litoral. Está dividido em regiões hidrográficas. No caso de Tubarão é R9, então a promotoria aqui regional ambiental do Sul. Temos em Criciúma, que é a sede, depois a R4, que é Lages, que é a maior extensão geográfica. A R7, que é Itajaí, Vale do Itajaí, que pega de Rio do Sul, Ituporanga, Lontras até o litoral. Naquele caso lá, como tem muito problema em razão da ocupação urbana, deslizamento de terra, enfim, lá estão divididos em 3 promotorias regionais lá. Uma com sede em Rio do Sul, outra com sede em Blumenau e outra com sede em Itajaí. E depois tem a de Joinville, que a sede, apesar de Joinville ser a maior comarca, ficou em Jaraguá do Sul, porque tem a maior captação de água da região, que vem da Serra do Mar. E a R9, que é a nossa conhecida aqui de Tubarão,
pegar aqui especificamente, que no caso dessa promotoria que eu atuo, a gente não fica vinculado a comarcas e sim a municípios. Ela entra na R8, que vai até os municípios que compreendem a comarca de Santo Mário do Imperatriz, porque a bacia do Rio Tubarão e o complexo lagunar recebem água que vem daquele divisor para cá. Então,